Olá para você que está vendo esse vídeo, tudo bem com você? Eu me chamo Linton, eu sou aluno do IFMS Campus Três Lagoas, da turma de Informática 5A. E hoje estou aqui para poder ensinar para vocês como é que cria um projeto Svelte Kit de capacitor utilizando o VS Code. Todos os comandos que eu estaria utilizando neste vídeo estarão na descrição desse vídeo e juntamente com a fonte de todas essas informações que eu estou passando para vocês. Bem, então se aconchegue, puxa seu VS Code e vamos começar. Bem, aqui no VS Code, vamos começar abrindo o nosso terminal. Aperte Ctrl Shift aspas, que você já abre o nosso amigo terminal. Aqui no terminal, a gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, você se certifique de qual pasta você selecionou. Aqui no meu caso, já selecionou de usuários. Basicamente vai ser a pasta onde a gente vai instalar o nosso projeto capacitor. Para a gente começar a instalação do nosso projeto, vamos utilizar o seguinte comando. npm dlx sv create meu projeto capacitor. Este comando basicamente vai criar o nosso projeto por meio do terminal. Então vamos utilizá-lo. Terminal, Ctrl V, dá Ctrl V e dá Enter. Bem, quando você executar esse comando, vai aparecer essas seguintes perguntinhas. Basicamente vai ser como se fosse as perguntinhas que a gente vai respondendo para ele poder instalar o nosso projeto. Bem, começando pela primeira pergunta, a gente vai selecionar a primeira opção, que é o Svelte Kit Minimal, e se pressiona Enter. Na segunda pergunta, você vai em No, na terceira opção, e pressionar Enter. Já que nessa terceira, a gente vai ter múltiplas escolhas do que a gente gostaria de adicionar no nosso projeto. Para você poder selecionar, basta pressionar a tecla espaço. Bem, para o nosso caso, a gente vai selecionar o seguinte: o Pritzker, o S-Lint, o Svelte Kit Adapter e o Diesel. Enfim, depois de ter selecionado esses quatro, podemos dar Enter. Aqui nessa pergunta, e pergunta do que a gente, qual adaptador a gente gostaria de usar para o Svelte Kit. A gente vai usar o estático. Então a gente vai em Static e dá Enter. Aqui no Drizzle, vamos selecionar a última opção. E nessa daqui, vamos selecionar a segunda opção. Dá Enter. O tipo de pacote que a gente vai instalar para nossas dependências vai ser o PNPM. Então, dá Enter. Agora vou começar aqui a instalar, né, as dependências que a gente escolheu. E quando terminar, eu volto. Bem, depois de ter instalado todas as dependências que a gente escolheu, vamos escolher a nossa pasta que acabamos de instalar. Para isso, vamos utilizar o seguinte comando: cd no projeto capacitor. Basicamente o cd ele vai selecionar nossa pasta aqui dentro do terminal. Então, vocês podem ver, agora a gente selecionou a pasta meu projeto capacitor. Agora dentro da nossa pasta a gente vai instalar algumas extensões. Então vamos começar por instalar o nosso capacitor e o nosso Drizzle Kit. Basicamente, instalando o capacitor nesse comando, a gente vai instalar ele próprio e vamos instalar uma ferramenta de geração de esquemas e migrações de Drizzle RM, que é o Drizzle Kit. Então vamos executar esse comando. Vamos aqui no terminal, executar esse comando, que vai instalar o nosso capacitor e o Drizzle Kit. Bem, depois de ter instalado, vamos instalar ainda mais algumas dependências no nosso projeto, que vai ser com a utilização deste comando. Este comando já possui algumas dependências a mais do que a gente viu no anterior. Basicamente consiste no seguinte: vamos começar explicando parte por parte. Basicamente vai adicionar o seguinte: ele vai começar adicionando um core para o nosso capacitor. O core basicamente é o que é necessário para qualquer tipo de capacitor que a gente vai utilizar.
Ainda no capacitor, ele vai adicionar um Android, que é basicamente um plugin que gera o Android para o nosso projeto. A gente vai também utilizar o File System, que é basicamente a capacidade para o capacitor poder manipular qualquer arquivo nosso. Principalmente útil para o SQLite, a gente seleciona lá em cima. Depois disso, vamos executar ainda o mesmo comando lizzle_orm. Basicamente, lizzle_orm é uma biblioteca ORM para a gente manipular bancos de dados. O SQLJS é também outra biblioteca que permite rodar o SQLite na memória via WebAssembly. Bootstrap é basicamente uma ferramenta de estilização e os ícones do próprio. Então, vamos dar Enter. E vai começar a instalar as nossas dependências. Instalou aqui. Bem, depois de ter instalado tudo, vamos finalmente para a nossa penúltima etapa do nosso processo, que vai ser basicamente colocar a nossa conta do GitHub no nosso projeto. Vai ser com a utilização deste comando aqui, do projeto capacitor.io.github. Nesse ponto é importante destacar o seguinte: neste ponto aqui você vai digitar o seu nome de usuário que você tem no seu GitHub. Então, como o meu é Linton SSJ4, eu digitei aqui, mas você vai digitar o seu próprio nick. Ponto meu projeto capacitor. E vamos executar este comando. Bem, agora nosso projeto está vinculado com o nosso GitHub. E para finalizar, vamos adicionar o próprio Android para o nosso projeto, que é com esse comando aqui: npxcat add Android. A gente vai basicamente instalar o Android dentro do nosso projeto. Então, vamos lá. Perfeito, instalado. Agora vamos abrir a nossa pasta. E para isso, vamos utilizar este comandozinho aqui, o de -r. Ele vai basicamente abrir o nosso projeto. Então, vamos abrir. E está aqui o nosso projetinho. Bem, aqui no nosso projeto criado, vamos fazer algumas alterações antes disso. Primeiramente, vindo aqui no capacitor.config.json, vamos mudar este WebDir de dist para build. Mas por que isso? Basicamente é o seguinte: o nosso SvelteKit ele sempre vai puxar pastas na pasta build. Então, para isso, a gente precisa mudar o direcional de dist para build. Além disso, para a gente consolidar ainda melhor o nosso projeto, para ele funcionar perfeitamente, vamos ter que criar arquivos dentro da nossa pasta routes. Para acessar a pasta routes, vamos em src e vamos em routes. Aqui em routes, vamos começar criando um arquivo chamado mais layout.js. Aqui dentro desse arquivo, vamos colocar dois comandos: o export const prerender igual a true e o const ssr igual a false. Bem, mas por que desses dois comandos? É bem simples o porquê deles. O prerender é basicamente uma prerenderização de páginas. Então, quando a gente coloca este comando, ele vai gerar páginas como HTML estáticos no momento que o build for executado. Ou seja, no momento que o projeto for executado, ele vai executar como um HTML estático. E o SSR basicamente vai renderizar toda a parte de renderização e toda a parte lógica será feita do lado do cliente e não exatamente do lado do servidor. A gente vai colocar eles aqui nessa pasta de mais layout.js. Vamos salvar. E bem, em geral foi isso que a gente precisou adicionar. Porém, tem aquelas pessoas que gostam de utilizar o Bootstrap. Para essas pessoas que gostam de utilizar o Bootstrap, temos que adicionar também mais uma linha de comando. Primeiramente, a gente vai criar mais um arquivo, vai ser chamado de mais layout.svelte agora. Dentro desse mais layout.svelte, a gente vai executar o seguinte comando: esse script aqui.
Esse script basicamente vai adicionar o Bootstrap dentro dos nossos aplicativos, porque naturalmente ele não consegue e precisa dessa extensão para funcionar todos os CSS que você quiser utilizando o Bootstrap. Então vamos colocar no nosso arquivo e bem, está configurado o nosso projeto. E já foi isso, basicamente adicionando tudo que precisamos para o nosso projeto de capacitor. Espero que tenham gostado. Um tutorial bem simples e bem direto, explicando um pouco mais o que foi cada coisa que a gente foi adicionando. E já foi isso. Muito obrigado pela atenção de você. Até mais.